A nossa missão é oferecer a essas crianças do Brasil e ao redor do mundo a oportunidade de desfrutar de um preparo educacional que estimule um melhor desenvolvimento social e espiritual, né? E a nossa proposta do PEP, né, é um programa evangelístico destinado à igreja local, que deseja causar impacto com o evangelho a partir do atendimento socioeducacional e espiritual da criança de 4 a 6 anos. Né? E nós temos também, esse de 4 a 6 anos, é o PEP. O PEP. E nós temos o PEP Crescer, que atende as crianças de 7 a 12 anos. O nosso programa, né, ele é social, ele é espiritual, ele é evangelístico, ele é social, é missionário. Aí está o que é o PEP, um pouquinho do que é o nosso programa, o PEP, tá bom? Que a partir de agora a gente vai estar usando, como eu falei, uma dinâmica. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Êxodo 31, de 1 a 5, que foi o texto que Deus colocou em meu coração para estar falando hoje um pouquinho aqui. E a dinâmica é a seguinte: enquanto eu estou falando, eu vou estar contando um pouquinho do testemunho, do que Deus fez na minha vida, e também testemunho das crianças do PEP, tá bom? Para dinamizar, assim, aquilo que Deus colocou no meu coração para estar falando hoje para a igreja. Mas antes da gente ler a palavra, eu vou fazer uma oração, tá bom, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Senhor, neste momento, Pai, entregamos a nossa vida na sua mão, Deus. Que não seja eu, Pai, que seja Tu, Senhor, através de mim. E que essa palavra, Senhor, venha estar encher os nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, com mais um ensinamento, Senhor, que vem de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que fazemos que não Te agrada, e que as nossas vidas estejam realmente em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos para trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, aí a gente vai estar falando Êxodo 31, de 1 a 6, que diz assim, amém? Todo mundo já achou? E nós vamos ficar com a nossa Bíblia aberta, acompanhando, para estarmos... Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedra, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Amém? Amém. Irmão, deste texto, eu posso extrair daí, eu queria que botasse aí 4 princípios para a gente ficar acompanhando, né? Os princípios que eu vou estar falando aqui, né? 4 princípios, né? Assim, para a nossa vida e o nosso ministério, né? E eu vou falando de cada princípio, eu vou estar contando um testemunho, tá bom? Aí vem, no texto acima, o Senhor faz uma afirmação a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Ele chamou pelo nome, né? Bezalel. Quando sei que fui chamado pelo nome para exercer
o ministério, né, o ministério que eu vou exercer, isso me dá certeza, irmão. Isso me faz sentir que eu estou segura. Isso me faz enfrentar e vencer todas as dificuldades que possam vir para querendo me derrubar, querendo me tirar dos caminhos do Senhor. Quando eu sei que eu fui chamada pelo nome, né? Eu não tenho medo de enfrentar as dificuldades que possam vir para fazer com que eu venha desistir daquele ministério que Deus me colocou, que Deus me chamou para exercer. Eu não tenho medo. E aí, irmão, eu lembro que quando Deus me chamou para exercer o ministério com o Pepe, meu esposo, ele estava desempregado. Irmão, eu estava trabalhando num lanche e eu não entendia por que Deus tinha me levado para trabalhar naquele lanche, porque até então eu tinha trabalhado em escola como professora de crianças e de repente as portas se fecham, boto meu currículo, um monte de escola e não consigo trabalhar em escola. E a única porta que Deus me ofereceu naquela época foi aquele lanche. E eu fui, mesmo sem entender por que eu estava indo para lá. E meu esposo em casa estudando para fazer concurso, né? Ficou lá, não estava trabalhando, ele ia atrás, não conseguia. E aí Deus abriu essa porta e eu fui. Era a única fonte de renda, pastor, igreja, que a minha família tinha para se alimentar, fazer o nosso sustento, né? E Deus me levou lá para Codó para ouvir falar desse programa PEP. E quando eu ouvi, eu fazia parte de uma equipe, de uma congregação, lá na Vila Tama, uma comunidade que tem ali no Araçagi. E eu olhava as crianças lá, tudo na rua. Eu disse, gente, essas crianças tudinho aqui, sem ter o que fazer, sem ouvir a palavra de Deus, eu tenho que trazer alguma coisa para essas crianças. E foi quando eu ouvi falar desse programa, o PEP. E eu disse, eu vou levar esse programa lá para essa comunidade. Cheguei aqui em São Luís, falei com o pastor Marques, né, o pastor da minha igreja, que eu esqueci de falar dele antes de eu vir para cá. Eu disse para ele que eu vinha para cá e ele fez a oração, vai, irmã. Né? Eu falei e Deus tocou no coração do pastor Marques e, irmã, pode abrir. E eu dei andamento, irmãos. Assim, em questão de 2 meses, eu já estava com aquelas crianças na sala, fazendo todo o trabalho que eu tinha que fazer com aquelas crianças. E a nossa líder, a irmã Firmina, que é a mãe do pastor lá da igreja do Monte Castelo, me diz assim, irmã, nós não temos dinheiro para lhe dar, mas a passagem não vai faltar porque eu vou lhe dar. E eu tinha que pegar 4 transportes, irmão, 2 para ir, 2 para vir. Eu disse, irmã Firmina, não tem problema, porque eu ouvi Deus falar comigo, dizendo, cuida do teu ministério, que eu vou cuidar da tua família. Irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu esposo passou quase 4 anos estudando para fazer concurso. E nunca faltou um pão para meus filhos. A única vez, pastor, que eu saí de casa, deixei 2 pães, um para um, outro para outro, que eu tenho um casal de filhos, né? E eu disse, eu vou tomar café no pé, porque lá eu sei que tem biscoito. Aí deixei, pastor, quando eu cheguei, a minha sala estava cheia de coisa assim que Deus tinha mandado. E nesse dia só meu filho ficou em casa. Meu filho, quem mandou essas coisas? Mamãe, foi um caminhão que passou aí, deixou, disse que era para o papai. Eu não conheço o motorista. Até hoje, irmãos, eu não sei quem foi que deixou essas coisas lá em casa. Deus mandou, nunca faltou. E para a gente exercer um ministério, a gente vai passar por luta. Eu não vou dizer que foi fácil,
A gente passa por luta, a gente passa por muitas, assim, privações, mas tudo Deus nos faz mais que vencedores. Tá? Então, a gente não tem medo, a gente enfrenta. A gente sabe que vai passar, mas Deus está ali conosco, passando por tudo. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Aí, irmãos, quando você tem convicção, vem esse princípio, né? O princípio da convicção, né? Que a gente está acabando de falar. E vem o princípio da capacitação, está lá em Êxodo 31:3, né? Que diz assim: e o enchi do Espírito de Deus. Isso tem a ver, irmão, com unção, capacitação para o serviço, tá? Ele nos capacita. Nossa habilidade é um dom, né? Um dom que Deus nos dá para desenvolver dentro da obra de Deus. Eu tenho o dom de trabalhar, eu tinha capacitação para trabalhar com crianças, que a minha vida foi trabalhando com crianças, né? E Deus me capacitou muito mais ainda. Foi me capacitando. Eu não tinha um curso de pedagogia, eu fiz o curso de pedagogia. Ontem eu não vim porque eu estava numa capacitação que eu vejo nessas comunidades muitas crianças surdas e que precisam ser trabalhadas, aprender Libras. E eu me matriculei numa capacitação para eu estar trabalhando justamente com essas crianças, ensinar Libras para essas crianças. Por isso que ontem eu não fui, ele vai nos capacitar. Bezalel foi capacitado pelo Espírito de Deus para fazer lapidação de pedras, né? Mas nós também, irmão, podemos ser capacitados pelo mesmo Espírito que capacitou Bezalel para lapidação de vidas. Tá? E se nós podemos, vamos, irmãos. Viu? E eu vou aqui contar o testemunho de um menino. Quando eu cheguei lá, a primeira turma do PEP nessa congregação, eu recebi essa criança. Pastor, ele não sabia o nome dele, porque quando ele chegou da maternidade, botaram um apelido nele, Chopinho. Todo mundo sabe o que é Chopinho, né? Porque o padrasto dele vivia bêbado. E aí ele só era conhecido por Chopinho, um meninozinho de 4 anos. E no PEP nós temos os projetos para serem desenvolvidos, né, durante o ano todinho. E o primeiro projeto que a gente desenvolve é eu e minha identidade. Eu fui trabalhar. Não era só ele, não. As crianças quase tudo era chamado por apelido. E eu fui trabalhar a identidade dessas crianças, irmão. Fiz uma xerox bem grande, assim, de uma certidão de nascimento, fiz um cartaz e comecei a trabalhar. Aí eu dizia, olha, todo mundo, Deus usou os nossos pais para dar um nome para a gente. Assim como ele usou Adão e Eva. Aproveitei aquela historinha de Adão e Eva, né? Lá Adão dá o nome para todos os animais, né? Foi Adão, não foi, pastor? Todos os animais tiveram um nome que foi dado. Assim é Deus, ele usa os nossos pais para dar um nome para a gente. E a gente só tem que ser chamado pelo nome que o pai deu para a gente. E aí, irmãos, as próprias crianças na sala de aula, quando um chamava o outro por apelido, o nome dele não é esse, o nome dele é Gregório. E eu quero contar essa história de Gregório, né? Que o Gregório começou, eu disse, Gregório, não deixe ninguém lhe chamar de Chopinho, seu nome é Gregório. Aí ele foi crescendo, quando alguém na rua chamava ele de Chopinho, ele dizia, meu nome não é Chopinho, é Gregório. E, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje Gregório tem 22 anos, eu conversei com ele, para eu falar dele aqui eu pedi permissão, né? Ele tem 22 anos, já fez 2 anos de teologia. Ele cursa História na faculdade e é o auxiliar do pastor da igreja que ele congrega.
para a honra e glória do Senhor. Então, irmão, assim como Deus capacitou Bezalel, Ele capacita cada um de nós para a lapidação de vidas. Amém? Amém. Aí vem o terceiro, né, que é o princípio da cooperação. Princípio, eis que Ele dê por companheiro quem? A Oliabe, né? Deus deu companheiro a Oliabe para Bezalel. Deus deu a Bezalel um companheiro para o trabalho. Deus também levantará, irmão, para nós, companheiros. No meu caso, lá na Vila Tâmara, Deus levantou uma equipe, irmão, muito grande, que a nossa líder era a irmã Firmina, né? Ela que chegou, nós não temos dinheiro para lhe dar. Mas nesse período, irmão, ela correu atrás de pessoas que poderiam ajudar, assim, ser cooperador, né, nessa parte financeira. Aí, quando chegou no final do mês, ela disse para mim, chegou com um envelopezinho assim, entregou: olha, irmã, já consegui as pessoas que vão lhe sustentar. Irmão, Deus levantou o dono de um supermercado, que passou 3 anos me sustentando, e depois que ele saiu, outras pessoas Deus levantou, e nunca faltou, meu irmão. Quando eu cheguei em casa, que eu abri aquele envelope, tinha um salário dentro daquele envelope, mais o dinheiro do transporte, para eu ir e vir para o Pepe. Então, Deus levantou uma equipe de mulheres de oração para estar orando ali, porque lá nesse bairro, do lado da igreja tinha uma boca de fumo. Lá mais embaixo tinha outra. Era assim, porque o Pepe ele funciona muito nesses bairros, né? Nesses bairros carentes. E tem muito dessas coisas. O pai de uma criança já chegou para mim e disse assim: a senhora pode entrar aqui até 10 horas da noite. Depois disso, não entre mais, porque a senhora não vai ser protegida. Então, irmão, é nesses lugares que a gente entra, que a gente vai fazer a nossa missão. O Pepe entra e vai trabalhar com essas crianças. E eu poderia contar muitos outros testemunhos, né? Mas a gente vai se ater a esses que eu estou falando, né? E aí, irmão, vem o princípio da submissão. Irmão, se eu não tiver esse princípio, de nada vai adiantar, né? Aqueles 3 que eu falei. Se eu não tiver o princípio da submissão. E lá em Êxodo 31, 6b diz: para que me façam tudo o que eu tenho ordenado, né? Tudo que Deus te ordenar. Deus disse assim: vai. Tu vai cuidar desse ministério, eu vou cuidar da tua família. Vai trabalhar com essas crianças. Leva a palavra de Deus para essa criança. Porque através do Pepe, irmão, eu não vou alcançar só essas crianças. Eu vou alcançar as crianças, a família e a comunidade. E a comunidade, viu? Eu vou inserir a comunidade dentro da igreja, tá? Então, de acordo com a Bíblia, o conceito de submissão faz referência ao temor, à obediência que o crente deve ter perante Deus, tá? E eu sou grata, irmão, porque Deus chamou pelo meu nome. Ele me chamou, ele disse: Raquel, vai, faz o ministério. E eu sempre digo assim: desse ministério eu só saio no dia que Deus disser: vai para outro ministério. E aí, irmão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Como parte da igreja de Cristo, você tem o dever de fazer algo pelo evangelho de Cristo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui só para ficar sentada, ouvindo, me enchendo, não. Eu também preciso ir, eu também preciso pregar, eu preciso falar do amor de Deus. Você precisa, irmão, falar. Irmão, devemos estar atentos para os nossos talentos. Os talentos que o Senhor nos concede. E procurar entender como eles são úteis na obra de Deus. Às vezes eu tenho um talento
E não acho que não vai ser útil, né, no trabalho de Deus, na evangelização. Eu estou falando de criança, mas a gente pode entender que isso vai para qualquer tipo. Às vezes uma senhora tem um talento de fazer roupa, costura, né, e acha que não vai servir na evangelização das pessoas. Serve, irmão. Se disponha, bota o seu talento para ser usado por Deus, porque o seu talento é um dom que Deus te deu para estar exercendo na obra do Senhor. Você pode fazer, vai, irmão, mas não esqueça que a submissão faz referência ao temor e obediência que o crente deve ter perante Deus, tá? Nós devemos obedecer aquilo que Deus tem para nós. E aí, irmão, tem uma frase que eu já li em um livro, eu não lembro, que diz assim: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem, né? Se você puder fazer, irmão, qualquer um desses, faça, vá, ore, contribua para que o reino de Deus seja anunciado em toda a face da terra. Amém? A gente não faz missões com filosofia, né? Porque às vezes a igreja gasta um tempo doido discutindo qual o projeto que eu vou botar para fazer, né? O que é que nós vamos trabalhar, o que é isso? Aí fica discutindo e nunca resolve, né, irmão? Então, que a gente possa ser esse instrumento usado por Deus. Esta manhã, eu já estou quase terminando, pastor, mas depois eu queria que vocês ouvissem um vídeo que eu trouxe, de 3 minutinhos, tá? Esta manhã, existe alguém que tem sido chamado, mas acha que é incapaz? Antes de pensar qualquer coisa, submeta-se ao chamado de Deus.